Boa noite a todas as minhas amigas e meus amigos também. Estamos aqui reunidos hoje para a segunda live sobre a deusa Perséfone, né? Que nós já falamos, é a deusa médium, a deusa do mundo avernal. Muito interessante, me identifico muito com essas histórias, esses movimentos que nós começamos já a relatar, né, no primeiro episódio, e agora vamos para a segunda parte sobre a deusa mulher Perséfone. Por quê? Existe um mito, né, a respeito dessas deusas, mas elas estão relacionadas com todas nós mulheres, certo? Em cada uma de nós existe uma porção, né, ou pequena ou maior, de cada uma dessas deusas. E isso, para o autoconhecimento, é fantástico, né? Porque nos ajuda a compreender determinadas histórias que acontecem na vida da gente, movimentos que vão se repetindo e o porquê disso, né? Qual a função dentro do nosso processo de ascensão, né? O que temos que aprender, porque tem sempre, não esqueçam, um lado de luz e um lado de sombra, que nós devemos mergulhar nesse lado de sombra dessas deusas e nos identificarmos para curar, né? Tem que haver a cura, e é por isso que a gente está no processo de autoconhecimento, senão não valeria a pena, né? Então, conhecer-se é a nossa missão, né? O autoconhecimento faz parte do processo de ascensão de cada uma de nós. E esse autoconhecimento, né? Para cada vez mais a gente atingir o ápice, que seria aquilo que o mestre veio, né, propor, que é o amor com paixão, o amor incondicional. Essa é a nossa grande missão. Ô Hilda, você presta bem atenção, viu? E porque está bastante relacionado, né, com o nosso processo. Então vamos entender, né, o porquê, né? E por que nós temos, né, que atravessar este caminho que é uma iniciação? Para quê? Para quê? A pergunta é para quê? E vamos tentar entender todo esse processo, ok? Sabe, eu gosto muito de fazer as lives, porque eu fico mais perto, né, das pessoas que eu amo, das amigas que já estivemos muito próximas, agora estamos assim distante fisicamente, não é? Mas é uma oportunidade, uma grande oportunidade para a gente estar conversando sobre coisas que a gente gosta, né? E é claro que essas lives vão atrair as pessoas certas, as pessoas que precisam, né, de ouvir o que eu estou tentando falar. Eu estudo muito, né, e faço um resumo daquilo que eu estudo para ficar mais fácil para poder. Às vezes faço até citações também do livro. Às vezes não é possível mudar muito, né? Mas na medida que for possível explicar, então eu vou explicando e cada uma vai prestando muita atenção naquilo que chama a sua atenção, né? Desses movimentos que vão ficar depois a nível do inconsciente
como perguntas, né? Nossa, por quê? Né? Uma pergunta é uma coisa que precisa de uma resposta. A gente se debruçar muito mais em cima disso daí, para poder entender. Certamente vai estar relacionado com a nossa vida, com o nosso processo, ok? E eu li essa semana uma coisa que eu achei lindo, muito interessante e que eu fico muito grata, né, quando vem de encontro a mim essas frases, né, e esses pensamentos, que ele diz assim, a gente procura muito, né, a nossa missão, mas no fundo, nós sabemos qual é a nossa missão, né, é o amor incondicional, o amor com paixão, ok? Então, quando eu estudo, né, para saber mais, entender mais, né? E às vezes até com o intuito de passar para as pessoas que eu amo todo esse conhecimento, né? Essa história. Então o autor diz, isso é prática do amor, né? Se eu me debruço em cima dos livros, se eu vou estudar e depois eu quero passar todo esse conhecimento, ou essa experiência de vida, que é mais interessante ainda, né? A experiência de vida é tudo, né? Para as pessoas, isso é prática do amor. Porque exige o meu tempo, né? Exige a minha busca, a minha procura, a minha compreensão, meu entendimento e a minha experiência, né? Neste movimento, tá? Então, gratidão a todas vocês por esta também oportunidade, né? E vamos à nossa missão maior, que é aprender sobre o amor com paixão incondicional, ok? Bom, nós estamos falando dessa deusa mulher e do mito da virgem, da donzela Perséfone, né? E existe uma versão mais completa dessa história, que é conhecida como o rapto da Virgem Perséfone. Não sei se vocês já leram a respeito, né? Então, essa versão completa dessa história, de como essa donzela foi raptada, nós vimos que ela foi raptada e levada para o mundo avernal, né? Para o mundo dos mortos, o mundo subterrâneo, né? E consta dos hinos homéricos, né? Que é uma das mais antigas fontes que nós temos sobre os mitos gregos, tá? E Hades, né, que é o nome desse mundo, é o filho de Cronos, de muitos nomes, né? Ok? Então, esse rapto da Virgem Perséfone, né, contada nos hinos homéricos, é assim, vou ler na integral, ok? Começo a minha canção da santa deusa Deméter, dos cabelos louros, e de sua filha de tornozelos finos, a quem Aidoeus arrebatou e levou embora. E Zeus, de estrondosa como trovão, permitiu que assim fosse. Brincava com as filhas ceiudas de Oceano, longe de Deméter, Deméter era a mãe, da arma dourada e fruto glorioso, colhendo flores pela vicejante campina. Colhia rosas, açafrões, violetas, íris, jacintos e um narciso, que era armadilha plantada para a florescente donzela pela terra a mãe Gaia. Conforme os planos de Zeus, e um favor para Hades, de muitos o anfitrião, ok? Então era combinado entre Zeus e Hades. Jacinto
radiante e magnífico, inspirava maravilha em quem o contemplasse, fosse um Deus imortal ou um homem mortal. Uma centena de talos crescia da sua raiz, e todo o céu acima, e toda a terra, e as ondas de sal no mar sorriram e regozijaram-se com a sua fragrância. A menina deixou-se encantar e esticou ambas as mãos para colher aquele delicioso, deleitoso brinquedo, quando subitamente a terra se abriu ao longo da planície. E de lá, o amo e senhor de muitos, o filho de Cronos, de muitos nomes, arremessou-se das profundezas em seus cavalos imortais. Ele agarrou a menina, que resistia, gritava e arrastou-a para longe na sua carruagem dourada. A menina ergueu a voz num clamor, chamando o bondoso e todo-poderoso Pai Zeus. Mas ninguém, nem Deus, nem mortal, ouviu a sua voz, nem mesmo as oliveiras e seus frutos esplêndidos, senão a pequenina filha de Pérsis, Hécate, a do véu reluzente, que de sua caverna ouviu. E também Hélios, senhor glorioso, filho de Périon. Enquanto a donzela clamava por seu pai Zeus, que estava lá sentado, longe de todos os outros deuses, em seu muito solicitado templo, recebendo finos sacrifícios dos mortais. Contra a vontade da menina, mas com a aprovação de Zeus, ele a levou para longe em seus cavalos imortais. O filho de Cronos, de muitos nomes, irmão de seu pai, designador de muitos anfitrião. Enquanto a deusa ainda enxergava a terra e o céu estrelado, as correntes do mar cheio de peixes e os raios do sol, ela manteve a esperança de ser vista por sua bendita mãe e por toda a raça dos deuses imortais. E grande era a esperança em seu coração, apesar da angústia e da sua agonia. Esse é o mito do rapto da Virgem Perséfone. Nós temos aqui também um escritor, e é também um psicólogo de arquétipos, que é James Hillman, acho que é assim que fala, James Hillman. Ele escreve de uma maneira muito provocante sobre a equivalência entre o mundo avernal dos gregos antigos, né, e o inconsciente conforme descrito pela psicanálise moderna. Thanatos, o instinto de morte para Freud, por exemplo, seria para Hillman uma outra versão do Hades. Eis como ele concebe a Perséfone avernal. Não esquecendo aqui que na astrologia o Hades é o Plutão, né? O senhor das mortes e renascimentos. E Kali, né? Um sistema hindu, né? São responsáveis pela grande transformação. Bom, ele diz assim, James Hillman, sobre essa experiência de Perséfone,
que essa experiência repete-se em cada uma de nós em súbitas depressões. Quando nos sentimos muito cheias de ódio, quando nos sentimos apáticas, entorpecidas e afastadas da vida por uma força, meninas, que nós não podemos ver, né? E da qual nós fugiríamos se pudéssemos, né? Buscando distraidamente explicações e consolos naturalistas para o que de tão tenebroso está acontecendo. Né? Sentimos-nos invadidas por baixo, atacadas e pensamos até na morte. Nós estamos fazendo aqui um quadro, né, dos depressivos e com tendência suicida, não é? Então, ele diz: ser sequestrada para o mundo avernal da sombra, né, não é o único modo de vivenciar isso, não. Há muitos outros modos de fazer essa descida. Mas, se as coisas se passarem desta maneira radical, saberemos qual mitema nos acometeu, se for tão radical a experiência. Só seremos arrastados para a carruagem de Hades se estivermos nos campos verdejantes de Deméter, que é a mãe, né? Sedutoramente inocente, entre as flores, que ela colhe o narciso, lembra? Com parceiros de brincadeira, que ela estava a brincar com as suas duas irmãs, né? Este mundo, meninas, precisa se abrir. E quando se abre a sua tampa, sentimos apenas o negro abismo do desespero. Mas esta não é a única maneira de vivenciar nem mesmo este mitema, né? Através do desespero. Por exemplo, Hécate, né, que foi a única que ouviu os gritos da Perséfone, estaria supostamente por perto, observando ou ouvindo tudo. É evidente que existe uma perspectiva capaz de testemunhar as lutas da alma sem a agitação de Perséfone ou o cataclismo de Deméter. Então, sempre há algo testemunhando, vendo aquilo que nós estamos passando, né? Porque em nós há um anjo sombrio, né? Porque Hécate também era chamada de Ângelos, uma consciência. Ela também era conhecida como fósforos, aquela que brilha no escuro e que testemunha tais eventos, porque ela já está ciente deles a priori, né? Seria o nosso anjo guardião, que já sabe, né, todas essas possibilidades, né? Esta parte tem estabelecida uma ligação a priorística com esse mundo das sombras, através de cães que farejam, através da devassidão, através das luas negras que a gente comenta, através de fantasmas, do lixo, dos envenenamentos ou venenos, tá? Há uma parte nossa que não é arrastada para lá, né? Mas que lá sempre habitou, né? Muitas vezes nós não somos arrastadas pelo esse mundo subterrâneo de sombras, né? Mas nós sempre habitamos lá, não tem como sair, né? Assim como Hécate é, em parte, uma deusa desse mundo das sombras, desse mundo avernal. Então, desse ponto de vista, nós poderemos observar nossas próprias catástrofes com uma sabedoria um tanto sombria, que tem uma expectativa de pouca coisa mais, né? Mais ou menos para vocês entenderem depois agora aquilo que nós vamos comentar.
Então, essa é a história do rapto da donzela Perséfone, né? Ela é levada para esse mundo subterrâneo, escuro, que seria esse nosso mundo de sombras, né? Esse contato, né? A nível do inconsciente. Bom, tendo falado já bastante coisa na primeira parte, que é muito interessante, nós vamos dar uma continuidade. Deixa eu ver quem está aqui. A Ildinha, já falei. Oi, Arlene. Tô te coda, Arlene. Cabelo branco. Jane, linda. Beijo. Li Rodrigues também. Boa noite. A todos os outros que estão por aí. Meu boa noite, tá? Nós vamos falar hoje da chaga de Perséfone, tá? Bom, nós podemos falar de Perséfone, dessa chaga, como a eterna vítima sacrificial. Sacrifício, irmão. Ao se identificar profundamente com a agonia de uma vítima, às vezes as pessoas não conseguem distanciar-se dessa personagem, né? E por isso mesmo acabam por se casar com a morte. Se identificam, né? E acabam por se casar com essa dor aí. Bom, muitas mulheres, elas sentem-se atraídas por este papel. Não é nada assim incomum, né? Elas estão apaixonadas e são atraídas pela morte em diversos períodos da vida, né? Passa, às vezes, diversas vezes por isso, né? É como que se elas querem que a morte traga para elas alívio, né? Então, ficam flertando com a morte, né? E também, como cresceram no papel de vítima, ou seja, presta atenção, cuidando também de um pai ou de uma mãe vitimizada, dificilmente elas vão sair desse esquema. Então, essa deusa mulher Perséfone tem essa característica, né? De momentos bastante depressivos, geralmente são pessoas que tiveram um papel de vítima. Vítima, assumiram, né, o papel de vítima, né? E passaram a vida, né, cuidando de pessoas da sua família, ou de um pai, ou de uma mãe que também foi vitimizado, né? Então, se não tiver força, né, uma personalidade forte, o que vai acontecer, né? Dificilmente vai conseguir sair desse esquema. Vai ficar flertando com a morte até ser engolida por ela. Entenderam? Então, nós podemos pensar nesse mito de Perséfone como a prática do sacrifício humano para o bem maior de algo, né? Sim, é possível, né? Sacrificar-se por algo em prol de uma causa maior, né? Não tem nada de errado aí. Agora, quando essa mulher, né, mulher deusa Perséfone, está totalmente identificada com a deusa, na sua totalidade, lembram que eu falei? Não dá para ficar 100%, como fala, identificada com uma deusa só, né? Porque aí a coisa fica preta, né? Então, se essa mulher está totalmente identificada só com essa deusa Perséfone, ela vai ser atraída para situações em que ela ou alguém muito próximo vai sair profundamente machucado da situação, né? E pode acontecer que ela venha a sofrer acidentes,
misteriosas enfermidades que vão acabar por deixá-la aos cuidados de uma assistência governamental, né? Aí é que entra a vítima, totalmente coitada, que vai pela vida fora, né, necessitando dos cuidados de outra pessoa, e se não tiver, de uma assistência governamental, né? Ela pode também atrair para si, né, uma situação em que ela venha a cuidar de pais enfermos ou moribundos, que tá lá, morre, não morre, morre, não morre, né? Ou também, essa mulher poderá atrair para si homens encantadores, mas intimidadores, dos quais ela não vai conseguir escapar. Vocês estão vendo como essas projeções acabam trazendo para a gente situações que a gente não quer e depois não percebe por quê. Não percebe o porquê disso, né? Então, isso tudo parece surgir do nada, né? Vem assim de uma maneira implacável e esmagadora. Às vezes a gente fala, não tem explicação. Aconteceu, mas não tem explicação. Mas, se a gente for analisar as situações assim, né? Essas situações de infortúnio, nós vamos acabar por encontrar um padrão comum, né? Ou a mulher é impotente e passiva, né? Ou ela se torna uma mulher muito passiva, muito impotente, né? E simplesmente as coisas vão acontecendo porque ela deixa acontecer e ela atrai, né, essas situações, né? E é engraçado como parece, né? Essa deusa, essa mulher deusa, ela estranhamente ela é atraída, né, por essas coisas, né? Como se fosse mesmo o seu destino, né? E tem gente que fala, nossa, é meu destino, né? Nossa, é isso aí, né? Então, suspeita-se que essa mulher Perséfone tem uma ligação secreta com uma questão humana e simplesmente intratável. Intratável, porque é a miséria e a desgraça de todo inocente, né? Que acaba sendo considerado uma vítima inocente. Entenderam? Vou falar de novo. Suspeita-se que essa mulher deusa Perséfone tem uma ligação secreta com uma questão muito humana e simplesmente intratável, que é a miséria e a desgraça humana, e que é considerada uma vítima inocente, né? Freud diria assim, é uma compulsão de repetição, né? Essa criatura, essa mulher, ela fica retornando sempre àquela cena do rapto, presta atenção, na qual ela paira como que congelada, entendeu? À beira daquele abismo, né? Quando a terra se abre, né? E ela é raptada, levada para dentro da terra, para o mundo subterrâneo, né? Ela congela. Ela congela a cena do rapto na qual ela paira, né? Ela fica ali congelada na beira daquele abismo, né? É como uma agulha num disco riscado, né? Que fica repetindo sem cessar a mesma agonia. Eu falo que quando a gente vem para as encarnações, a gente tem lá no corpo astral um chipzinho que é exatamente essa agulhazinha num ponto onde cristalizou algum evento, né, que você precisa ressarcir, trabalhar, né? A agulha faz assim, passa. De novo, né? E daí, quando ela passa no buraquinho, né, no lugar arriscado, ela traz para você toda aquela situação de novo, ou pessoas,
que vão fazer você lembrar, entendeu? Lembrar da situação. Então, é como uma agulha num disco riscado que fica repetindo, sem cessar, aquela mesma agonia, né? O mesmo fato, aquele momento onde a terra abriu e ela foi raptada, separada da mãe carinhosa, separada das irmãs com quem ela estava brincando, né? E ela fica revivendo aquela agonia, aquele fato o tempo todo, sem chegar a nenhuma conclusão. Não vai levar a nada, né? Ela precisa fazer um trabalho para resolver isso daí. Hilda é Perséfone, deusa Perséfone. Entenderam? Segundo Jung, nós temos duas formas de orgulho ou presunção espiritual. Olha só, olha lá onde nós vamos lá com o Jung, né? A primeira é a presunção do herói, né? Do guru, do salvador do mundo, que é uma retórica bastante arrogante, né? Porque o herói, ele vai exigir também louvores e apoio de todos aqueles que estão observando o que ele está fazendo, né? Então, essa é a presunção do herói, né? A segunda, que é o nosso caso aqui, é o orgulho do sofredor, do mártir, da vítima, né? Ela cobra pena e condolência pelo sofrimento dela, em particular, e dos outros. Garotas, imprudente é aquela pessoa que vai contestar essa vítima, sabia? Pois é, neste exato momento, ela vai se tornar a mais nova perseguidora dela, entende? Então, a deusa Perséfone, né? Que está imbuída de um orgulho, que é o orgulho daquele quem sofre, do todo mártir, daquele que é vítima, ou se acha vítima, né? Vai cobrar, né? Por esse sofrimento, por essa dor, né? E daí, a pessoa ou amiga que chegar nela, essa deusa mulher, né? E vai contestar essa história dela de vítima, se lascou. Pois é, nesse exato momento, ela vai tornar-se a perseguidora mais nova dessa deusa, entendeu? E aí, o que acontece? Ai, meu Deus, ela volta a sangrar e exige mais e mais dó e comiseração. Aí que ela começa mesmo a se lamentar, né? E a exigir que tenham dó dela, ok? A pergunta aqui é, qual das duas atitudes seria a mais manipuladora, hein? A do herói ou a da vítima? Que tal a gente pensar um pouco aí? Qual que manipula mais, meninas? O herói, que quer o aplauso, ou a vítima, né? Que quer que reconheçam o sofrimento dela. Mas, portanto, nós vamos ver aqui que somente Hades pode, de fato, reivindicar para si a sua vítima. Esse mundo, né, da sombra, é que realmente vai poder reivindicar para si a sua vítima, né? Sabe, é um encontro genuíno que vai provocar a morte de todo e qualquer ego. Por isso que é a descida aos infernos. Ai, Jane, é vítima. Então, né?
Tudo isso está acontecendo, meninas, para que haja realmente a morte do ego, né? Para que não sobre nada, né? Vocês vão ver que é um processo iniciatório, né? Então, vai provocar a morte de todo o ego, vai provocar a morte de toda ligação com essa inocência da criança, né? Da jovem donzela, né? E vai colocar um fim também a esse orgulho deslocado da vítima de uma vez por todas. Então, é aquilo que eu falo, né? Na astrologia, Plutão, Plutão, minha filha, você não vai pelo amor, vai pela dor. Porque quando ele passa e quando ele exige, né, a sua transformação, né, é a fênix do zodíaco, né, é morte e renascimento. Se você conseguir, você renasce da cinza. Se você não conseguir, você realmente vai, né, se transforma e é engolida pelo Hades, né? Então, gente, esse é o grande desafio dessa deusa Perséfone, né? O grande momento da sua verdade. A verdade vos libertará. Então, tudo isso está acontecendo, né? Para a morte desse ego, né? Para a perda dessa inocência infantil, né? E esse orgulho também, que deslocado de uma vítima, né? Porque ela é vítima, mas sente orgulho por ser uma vítima, né? É complicado, não é? Então, entenderam por que a deusa mulher Perséfone, né, tem um grande desafio pela frente, né? Vai haver um momento em que ela vai ter que encarar, né, essa verdade, ok? Segundo James Hillman, a intervenção de Hades vai virar o mundo de cabeça para baixo. Exatamente isso. Vai colocar a cabeça no chão e os pés lá no céu. Vai virar o seu mundo de cabeça para baixo. Por isso que os processos depressivos são muito intensos, né? Os processos de perdas e de morte são muito intensos, né? Porque é para virar mesmo o mundo da gente de cabeça para baixo. O ponto de vista da vida cessa e os fenômenos passam agora a serem vistos não apenas pelos olhos de Eros, né? Aquele olhar do amor, né? Aquele amor juvenil que a gente fala, né? Que encanta, né? Mas também através dos olhos de Thanatos, né? Que é o instinto da morte, né? Então, nós vamos, ao passar por esse processo, nós vamos ter que encarar não só, né? Ficar olhando, né, para esse processo de vida, de amor, né? Simplório, para olhar também para os processos de morte, de Thanatos, né? Segundo Freud é que deu esse nome de Thanatos, né? E é um mergulho nas suas profundezas gélidas e inflexíveis, né? Desvinculadas de vida mesmo. Por isso a perda do prazer, a perda do tesão, né? É mesmo desvinculado de vida. Um momento bastante mesmo sombrio, né? Só quem passou sabe, né? Cada uma de nós vai passando, mais ou menos, né? O processo é mesmo chamativo, é porque tem que ser, né? Então, aqui tem uma pergunta assim, ó, de quem escreve isso é o D.H. Lawrence. Ele diz assim: quem de vós está disposto a ser suprimido, apagado, extinto e transformado simplesmente em nada? Quem de vós está disposto a transformar-se em nada? Porque, se não estiveres,
nunca mudarás de fato. Tristeza. Então a pergunta aqui é: vocês entenderam o que deve morrer nessa donzela mulher Perséfone? Deusa Perséfone? O que deve morrer na deusa Perséfone? Já entenderam? A sua inocência. Aquela persona meiga composta de augustos ideais espirituais e de muita doçura e de muita luminosidade. Luz demais acaba apenas lançando uma sombra muito escura. Quanto maior a luz, maior é a sombra, né? Tem pessoas que se arrepiam só de falar, né? Na sombra, no mal. É isso, faz parte da vida. Do mesmo modo que nós temos a luz, os nossos processos lindos, nós temos também esse processo a nível de inconsciente, de sombra, que tem que ser trabalhado, né? Então, Perséfone precisa, né, morrer nela a sua inocência, né? Porque a criança ela é tão inocente, né? Como chama a donzela, a adolescência, né? Aquele amor, né? Vou encontrar meu amor querido, né? Minha alma gêmea, né? Então, essa personalidade meiga, né? Meiga, que está cheia de ideais espirituais, né? De muita doçura, de muita luminosidade. Nós temos isso, mas nós não somos só isso, estão entendendo? Nós não somos só isso, essa que é a questão, né? Então, tem gente que quer só ficar com isso. Eu só vou olhar para isso, né? O outro lado, nem pensar. Não faz parte de mim. Como se isso fosse possível, né? Bom, então qual é a sombra da jovem mulher deusa Perséfone? Nossa Senhora, né? Como sempre uma raiva enorme e uma ânsia pelo poder absoluto. Ela foi até no hino órfico tratada como a mãe das fúrias e a rainha do além-túmulo. Dá para explicar bem essa raiva, né? Que existe dentro dessa mulher Perséfone, né? Vocês estão entendendo por quê? Porque ela era uma jovem donzela, ela estava brincando, tinha uma mãe maravilhosa, que era Deméter, cuidava dela, estava a brincar com as suas duas outras irmãs deusas, né, num campo todo florido, quando a terra abre e rapta ela. E ela é obrigada a passar por uma história, um mistério que até hoje ninguém conhece. É por isso a raiva. Bom, e outra pergunta é: como reconhecer o lado tenebroso dessa deusa mulher Perséfone? Como que nós poderemos reconhecer, hein? Vamos observar, por exemplo, mulheres à nossa volta que nos parecem malévolas, né, arbitrárias quanto ao poder, né? Toda mulher que a gente se aproxima da gente, a gente acha que, né, ela é mazinha, né? Ela é a bruxa com a maçã na mão. O autor diz assim: a sua mãe carnal é a primeira candidata. Olha bem para sua mãe. Mas também não é só a mãe, sabe? A gente olha para as mulheres lá na escola, né? E também onde trabalhamos, né?
É aquela sensação assim de se sentir invadida por diversas inimigas. Ai, que está sofrendo todos aqueles ataques psíquicos, né? Então, as colegas de trabalho, tem uma ou duas ali, nossa, que destilam um veneno para cima de mim, psiquicamente, tá só, né, me cutucando, né? Mas a mãe carnal está em primeiro lugar. Bom, faz favor não ficar arrumando muitos inimigos psíquicos aí, viu? Lá da escola, lá no seu trabalho. Às vezes é tudo coisa da nossa cabeça, presta atenção. Ai, ai, ai. Outra hora ela diz assim: nossos guias estão revelando para mim as minhas vidas passadas de malignidade, de corruptibilidade, né? E com as quais eu vivo competindo, né? Tudo é engraçado que eu tô lendo. Aí ele cita até o livro aqui, que é Autodefesa Psíquica, né? Ah, essas mulheres têm na sua cabeceira o livro da John Fortune, Autodefesa Psíquica, eu dei risada. Ah, mas precisa ter um pouco de cuidado mesmo. Ok? Mas, ó, não pode virar paranoia. Não pode virar paranoia, nem fanatismo. Bom, às vezes, quando essa deusa, essa mulher deusa, consegue realmente regredir, né? Porque ela faz de tudo, né? Para passar por um processo de regressão, porque a gente quer saber das vidas antigas da gente. Então, quando a gente consegue regredir, a gente se vê como sacerdotisa, como sacerdote, rainhas impassivas, tenebrosas, né? E lutando pelo poder, né? E quase sempre a gente acaba mal, né? Sai como uma vítima nas histórias. Ai, meu Deus. Então, e quando acontece isso, né, de reviver aí essas outras vidas passadas e se ver, né, lá como sacerdotisa, né, bebendo sangue lá das crianças, etc e tal, né, brigando pelo poder, né, e acabamos, essa deusa Perséfone, né, acaba sempre perdendo, e ela, então, ela vai aparecer como vítima mesmo, engraçado, né, como vítima, e ela se sente amaldiçoada pela eternidade afora, o que é mais triste, né? Nós poderemos entender arquetipicamente falando como o medo da Perséfone, né? O medo que ela sente de Hades, né? O medo que ela sente desse mundo avernal, desse mundo da sombra, da morte, né? Da mãe negra, que é a rainha toda poderosa desse mundo avernal aí, desse mundo das sombras, da morte. E que ela não quer reconhecer nela mesma. Presta atenção, presta atenção. Na verdade, ela não quer reconhecer nela mesma, né? Então, resumindo, a verdadeira questão dessa mulher, dessa deusa mulher Perséfone, é o poder, criatura. É o poder. Ela se recusa a admitir, sabe? Que ela tem poder. E ela tem poder. E ela vive projetando esse poder nos outros, né? Então, nas mulheres bem-sucedidas, nas mágicas, né? Nas magias, nos homens de prestígio, ou então até nos brutamontes alcoólatra que ela atrai para ela, né? E ela vai pela vida buscando um salvador, mas como não consegue desvencilhar-se desse sentimento de desamparo,
impotência e não consegue deixar para trás a sua inocência e não consegue superar essa raiva que ela tem, que ela sente inconscientemente, né? Ela acaba por sentir-se deserdada e separada de tudo por uma voragem cada vez maior. E essa voragem, minhas amigas, avassaladora de Perséfone é a descida ao Hades, né? Que ela recusa compreender. Ela continua clamando para que o papai Zeus venha no meu socorro e que mamãezinha Deméter venha restaurar a minha inocência, a minha tranquilidade de infância perdida e que é absolutamente desgraçada. Entenderam? Essa mulher, Perséfone, deusa Perséfone, é uma criança, né? Que sente sua infância perdida e absolutamente desgraçada. Daí a raiva que ela tem inconsciente, né? Que tristeza, né? Pois é. Viu, Hilda? Eu também, viu, Hilda? Eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor. Mas, ó, agora vem a parte boa. A cura. Nós chamamos todo esse processo de a noite escura da alma, né? Na Ordem Rosa Cruz, a gente tem um processo assim que nós chamamos de a noite escura da alma, noite negra da alma, né? O que Perséfone não compreende? Gente, ela não compreende que a vítima dentro dela realmente precisa ser sacrificada e que ela deve contrair núpcias com esses poderes escuros, né? Sacrifício não significa somente renunciar ou abandonar, mas literalmente tornar sacro, sacrum facere. Toda essa dor, essa raiva e mágoa devem ser oferecidas para as forças que estão além de nós. O chamado aqui, ele é muito sagrado, sagrado, para uma vida que pertence não a nós, não a deusa, mas a essa deusa, Perséfone, e ao seu consorte desse mundo avernal. Então, trata-se de uma iniciação. E por isso é preciso morrer para o mundo profano. Isso trata-se disso, morrer para o mundo profano de uma vida cotidiana, sem sentido. Não, você pode, você tem a sua casa, você faz seu almoço, entende? Mas você não pode ficar só nessa coisa, nesse tititi dessa vida cotidiana, porque a mulher Perséfone, ela é uma mulher diferente, ela é diferente, né? Mas isso não é motivo de orgulho para nós, para elas, nem de miséria, nem de miserê, de ficar se lamentando, entenderam? Ela vai fazer parte do que Sir Lawrence, certa vez, chamou de sacerdócio do sofrimento, o qual já citava São Paulo, quando ele dizia que aqueles que são chamados têm que aprender a regozijar-se com os que regozijam e sofrer com os que sofrem. Imagina só como é essa mulher Perséfone, como uma curandeira ou uma terapeuta. Porque a missão dela, a finalidade dela vai ser realmente essa. Uma curadeira, uma terapeuta. Veja, se ela não passar por essa iniciação,
Se ela não tiver essa experiência, se por acaso ela pode confrontar os desesperados, os moribundos, se ela nunca esteve lá, se ela nunca passou por isso, porque ninguém, gente, jamais poderá ensinar isso para essa mulher, deusa Perséfone. Entende? São coisas que essa mulher, que nós temos que aprender por nós mesmas, na escola do nosso próprio sofrimento. Não tem. Pode berrar, pode pernear, entendeu? Não tem jeito. Tem que passar por isso. Se quer ser uma terapeuta, se quer ser uma curandeira, vai ter que mergulhar nesse mundo avernal. Saber o que é isso. Para depois, né? Poder acolher o outro. O portal da paz é sobremaneira estreito e ninguém poderá atravessá-lo senão pela agonia da sua própria alma. Um alquimista antigo já dizia isso. O portal da paz é sobremaneira estreito e ninguém poderá atravessá-lo senão pela agonia do seu próprio sofrimento da sua alma, da alma. Na verdadeira vida do espírito, tem luz, mas também tem trevas. Tem júbilo, mas também tem desespero. Assim como o inconsciente, ele tem os aspectos superiores e tem os aspectos inferiores também. E para cumprir o destino maior, essa mulher, essa deusa Perséfone, não pode abraçar não poderia jamais abraçar o aspecto consciente sem abraçar o aspecto inconsciente. Não dá, não vai dar não, entendeu? Ela tem que abraçar um e abraçar o outro também. Seu maior desafio, então, é unir o lado escuro da sombra com o lado luminoso dela dentro de si mesma. Ok? Então, gente, essas médiums, né? Essa mulher deusa Perséfone, que tem às vezes uma qualidade paranormal, uma mediunidade, fica lutando com isso, né? Lutando. Quando ela vai precisar mergulhar dentro disso, quando ela vai precisar, entendeu? Mergulhar nesse mundo avernal, nesse mundo das sombras, passar por um processo de quase morte, sentir o que é isso na sua própria pele, para depois poder sobreviver. Se sobreviver, cuidar do outro. Se sobreviver. Aqui nós temos a ressaltar também a presença da deusa Hécate, como testemunha do rapto, lembram? E que fica a ouvir apenas os gritos da Perséfone, mas nada faz para ajudá-la. Bom, ela aqui também tem um papel, porque ela representa para os gregos esse lado escuro, né? A face oculta da lua, a feitiçaria também, a magia, né? E nós não podemos esquecer que Hécate tem a ver com a descida da deusa ao Hades, né? Ela escutou, mas ela também estava nesse processo, né? Da descida da deusa Perséfone ao Hades. E ela tem que ser reverenciada para que a iniciação seja completa. Hécate tem que ser reverenciada, senão a iniciação não se completa. Por quê? Toda mulher deusa Perséfone precisará reconhecer e aprender a conviver com esse lado bruxa, assassina que existe dentro dela, dentro de cada uma de nós. Nós temos, gente, esse lado de bruxa, esse lado de assassino. De vez em quando você fala assim, tinha vontade de pegar ele e esganar, matar, né? Então, enquanto
Enquanto a gente não reconhecer e não aprender a conviver com esse lado mais negro aí, a deusa, nós poderíamos chamar de a deusa madura da noite, né? Aquela que traz a destruição, a Kali, né? Então, quando a deusa ignora o patronato de Hecate e projeta o seu lado de feiticeira nos outros, ó por quê, né? Porque daí ela fica projetando no outro, né? A outra é um assassino, né? O outro é um mago, o outro é não sei o quê, entendeu? Então, ela fica projetando esse lado de feiticeira nos outros e deixa de completar esse movimento de descer mesmo até o Hades, né? Tem que descer lá, mergulhar, né? Porque Hades é o verdadeiro noivo dela. E ela corre o risco de ficar gravemente doente ou então ficar atraindo companheiros, colegas de tendência extremamente destrutiva, até mesmo perversa. Então, essas mulheres que não querem descer até o Hades, que não querem reconhecer esse ladinho de sombra, de maldade, de bruxa que existe dentro de cada uma de nós, né? Fica projetando nos outros e fica atraindo, né, pessoas que têm uma tendência extremamente destrutiva, pessoas autodestrutivas, para você cuidar dela, para você olhar para isso, né? Ou até pessoas perversas mesmo, sabe? Pessoas que você fala, nossa senhora, por quê, né? Por que ele tem esse tipo assim, né? Maldoso. Porque é uma projeção dessa nossa parte que nós não queremos olhar, infelizmente, né? É duro mesmo, hein? Difícil. Então, gente, Hades, que não é senão a morte personificada, e dizer que Perséfone se casa com ela, é dizer que a donzela morre, entendeu? Morre. É uma morte figurada, lógico, exigida pela sabedoria da psique, né? Em sacrifício, que é uma iniciação, uma grande iniciação. Quando Plutão chega e pá, é uma grande iniciação. Tá na hora, não tem como fugir, não. Portanto, essa donzela foi chamada a renunciar à sua inocência, não é? Dedicar-se a uma grande parcela da sua vida, entrando e saindo desse mundo avernal, né? Então, o contato, né? Vamos supor o médium. O médium, ele está sempre em contato, né? Com essa realidade de cá, realidade de lá, esse mundo de sombra. Pode ser dele, pode ser de outra pessoa. Não interessa. Está sempre em contato com esse mundo avernal. Entra e sai, numa boa, né? Numa boa. Portanto, essas criaturas também que passam pelos processos depressivos, né? Depois elas saem. Daí mais lá pra frente, entra de novo. Nada mais do que é uma grande iniciação. Uma entrada e uma saída desse mundo várias vezes, né? Ela fará isso e depois ela poderá se tornar um guia, né? De outras pessoas, né? Simplesmente por ter estado lá, por ter visto o lado mais tenebroso do sofrimento humano e por ter sobrevivido. Ela vai se tornar um facho de luz. Se ela não sobreviver, se há de fazer. Por isso que a gente diz, a noite negra da alma precisa de ajuda terapêutica. Quando será que as pessoas vão entender? Quando esse é o processo, precisa de ajuda terapêutica. E aí, então, sim, ela vai sobreviver e vai se tornar um facho de luz, né? Sabe esse pessoal que trabalha... Agora tem a tanatologia, né? São pessoas que estão se formando para fazer um trabalho
com doentes terminais, né? E já tem várias pessoas fazendo isso. Então, o trabalho que é realizado com esses pacientes terminais, gente, é bem dessa natureza, né? O mesmo archote negro que a levou para baixo, essa deusa, essa mulher, pode levar outros a se reunirem novamente com a vida, com Deméter, né? Que é a sua mãe querida. Ou então ajudá-los a atravessar para o outro lado, realmente. Estão entendendo? O papel dessa mulher, deusa Perséfone, né? Se ela fazer essa iniciação corretamente, conquistar todo o processo, né? Ela vai se tornar uma curadeira, uma terapeuta, e ela pode ajudar com o facho de luz que ela virou, né? Com a experiência de vida dela, ela pode ajudar os outros, né? Nessa transição, né? Pessoas que estão, não sabem se morrem ou se ficam, né? Então ajuda para que elas se reencontrem novamente com essa sua mãe amada, que é a Deméter, né? E Deméter aqui significa vida, volta a viver novamente, entendeu? Vitoriosa, né? Ou essas pessoas poderão ajudar essa outra, né, esse outro, a realmente a desencarnar e passar para o lado de lá, com sabedoria. Então, é vocação. É vocação. E vocação de proporções místicas. E a mulher que for chamada para este caminho vai aprender a passar por uma noite escura da alma. Se você quer este caminho, se você se comprometeu, né, a seguir este caminho, tudo vai acontecer na sua vida para que você se torne, né, esse guia, esse facho de luz para as outras pessoas. E vai passar pela noite escura da alma, com certeza, tá? Agora, T.S. Eliot, ele na sua autobiografia, ele conta como ele passou por isso, porque ele conviveu com as agonias da sua primeira esposa, que era uma mulher deusa Perséfone, né? Ela sofria terríveis ataques de loucura. Hoje a gente até diz assim, será, meu Deus, que eram ataques de loucura, né? Ou era uma mediunidade descontrolada, quem é que vai saber, né? Mas ele conviveu, né, com ela, e ele escreve: este caminho é desconhecido e, portanto, exige muita fé, muita fé. O tipo de fé que provém do desespero. O ponto de chegada não pode ser descrito. Você saberá muito pouco enquanto não chegar lá. A sua viagem será às cegas, mas o caminho conduz à posse daquilo que você buscou no lugar errado. A descida ao Hades, ainda, meninas, é um grande mistério. Essa iniciação ainda é um grande mistério, né? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Viu, Hilda? Por isso que eu falei para você ouvir todas as pessoas que passaram, né, por processos de perdas, de infância muito difícil, complicada, né? Mas nós temos aí uma missão na nossa vida, né? Uma missão de ajudar aqueles que se aproximam de nós. E que Deus nos dê bastante fé, como diz no Eliot, né?
bastante fé e nós vamos conseguir, ok? Gratidão e espero que tenhamos uma semana bastante boa e vocês procurem ouvir novamente, porque tem partes difíceis, mas ouvindo várias vezes dá para a gente perceber muito bem todo esse processo das mulheres e qual a porcentagem dentro de nós dessa deusa Perséfone, ok? Namastê.